Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Estamos aqui em mais um dia para a gente poder viver esse momento aqui devocional, para a gente poder pensar, orar juntos, ler a palavra e ouvir também um louvor que toca o nosso coração, certamente. E eu quero lhe convidar nesse momento a continuar pensando junto comigo no livro de Salmos. Nós estamos fazendo esse momento devocional essa semana com o livro de Salmos. Se você ainda não assistiu o de ontem, de segunda-feira, sugiro que você assista. Foi o primeiro que nós pensamos, a primeira devocional que nós fizemos nesse livro de Salmos. E a gente estudou exatamente o Salmo primeiro, né? E a gente falou um pouquinho sobre a vida ideal, aquilo que Deus espera da nossa vida. E hoje eu queria lhe convidar a pensar junto comigo num Salmo de Davi, Salmo 139, um salmo muito conhecido, onde Davi expressa ali o conhecimento, a onisciência e a onipresença de Deus. Ele fala do quanto que Deus está presente em todos os lugares, que a gente não tem como fugir do Senhor, e do quanto que Deus nos conhece, principalmente, muito bem. Nós vamos ler até o versículo 8, tá? 139, de 1 a 8. Abra comigo sua Bíblia e leia. Diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu ali estás também. Veja, irmãos, que maravilha a gente poder perceber a partir desse pensamento de Davi. Davi escreve esse salmo aqui com a ideia de mostrar o quanto que o Senhor ele nos conhece, o quanto que o Senhor tem consciência de todas as coisas. E ele fala exatamente sobre essa beleza dos atributos de Deus que às vezes a gente esquece, né? Às vezes nós esquecemos de que Deus ele é onisciente, de que Deus é onipresente, de que Deus é onipotente. E especificamente aqui falando da onisciência e da onipresença do Senhor, é algo que a gente não pode esquecer em momento algum das características do Senhor, que faz com que a gente perceba o quanto que o Senhor nos conhece muito bem. Sabe, irmãos, sem dúvidas nós passamos por dias bem difíceis na nossa vida em alguns momentos, né? Nós passamos por dias, às vezes, angustiantes, e a gente esquece que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração e conhece tudo o que é na nossa vida. E é muito bom a gente poder compartilhar e viver esses momentos. Não sei se os irmãos têm esse pensamento, mas talvez alguns pensem, né, como pastor, talvez assim, poxa, ele fala tanto, mas talvez não precise das palavras, ou seja, fala para mim, vamos dizer assim. Mas na verdade eu quero lembrar para você que a palavra primeiro, antes de sair para você, o Senhor falou no meu coração. E lendo esse Salmo 139, o Senhor falou muito direto ao meu coração, o quanto que Ele me sonda e me conhece, sabe exatamente o que se passa na minha mente. E quando a gente lembra disso, há duas perspectivas para a gente refletir. Primeiro, o fato de Deus ser conhecido da nossa mente é desafiador para nós, porque isso mostra ou nos faz perceber que Deus, ele, em momento nenhum, ele está, vamos dizer assim, distante ou não conhece ou não sabe o que se passa na nossa mente, né? Pelo contrário, Deus ele é conhecido de todas as coisas. E isso é desafiador para a nossa vida, porque nada a gente pode esconder do Senhor. E a segunda perspectiva é de saber que Deus ele conhece tudo que se passa na nossa mente, nosso pensamento, a palavra nem chega à nossa boca ainda e Ele já conhece todas. É porque o Senhor ele nos conhece perfeitamente bem, inclusive diante das nossas necessidades. O Senhor sabe exatamente qual a necessidade que é no nosso coração, o Senhor sabe exatamente o que se passa na nossa mente. E hoje precisamos ter essa certeza de que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, porque assim é muito mais fácil vivermos uma vida em paz, tranquilo e buscar no Senhor a satisfação para a nossa vida, buscar no Senhor a tranquilidade que nós tanto precisamos, principalmente nos dias em que nosso coração está angustiado. Lembrar que o Senhor é conhecedor da nossa vida, de que o Senhor é conhecedor do nosso coração, da nossa mente. O Senhor sabe não somente o que planejamos, mas sabe também o que sentimos. E isso para nós deve ser motivo de
de descanso, de paz, de alegria, de alívio, de fortalecimento. Porque quando sabemos ou quando temos a consciência de que o Senhor é conhecedor da nossa vida, isso para nós deve produzir no nosso coração a paz de saber que a nossa vida está sendo bem cuidada. Devemos produzir no nosso coração a alegria de saber que o Senhor não está aquém ou distante do que a nossa vida precisa. A gente precisa ficar alegre diante disso. E quando a gente vê também, quando o salmista diz assim que o Senhor está em todos os lugares e por causa disso a sua mão está sobre nós, veja aí, versículo 5, tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Isso mostra exatamente o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Já tive algumas experiências em relação do meu contato com Deus ou da minha proximidade com o Senhor. Eu lembro que uma das experiências que eu tive foi um momento em que eu estava orando e que eu pedi ao Senhor que recebesse um abraço, que eu pudesse sentir a presença dele comigo. E alguém veio e me abraçou, né? E ali eu pude perceber que Deus, de fato, ele se revela para nós de diversas formas. Foi uma experiência que eu tive pessoal. E isso nunca vou esquecer. Do quanto que o Senhor, ele usa cada situação. Ou do quanto que o Senhor está presente na nossa vida. Independente de que a gente esteja sentindo, independente de como está o nosso coração naquele momento. O nosso Deus é aquele que não nos abandona em momento algum. Como o salmista diz aqui, o Senhor, ele está presente em todos os lugares. Não adianta, se for para o mais alto lugar, para o mais profundo, lá o Senhor está em todos os lugares, né? E como diz o versículo 5, aonde estivermos, o Senhor está ao nosso redor e por causa disso a sua mão está sobre a nossa vida. Já pensou a mão do Senhor sobre nós? Também há duas perspectivas sobre isso, né? Há um termo que é usado às vezes pelo profeta, quando a mão do Senhor pesar sobre você, e aqui é no sentido de condenação, mas aqui Davi traz essa palavra de que a mão do Senhor está sobre ele no sentido de cuidado, de que a mão do Senhor está sobre a sua vida no sentido de proteção, no sentido da presença do Senhor constante sobre a sua vida. Então talvez é algo que a gente precisa lembrar também todos os dias, de que além de conhecer, o nosso Deus é aquele que está conosco em todo o tempo. Além de saber o que se passa no nosso coração e na nossa mente, o nosso Deus é aquele que não nos abandona, que a sua mão está sempre colocada sobre a nossa vida, que o seu cuidado é sempre apresentado ou posto diante de nós. E a gente não pode esquecer disso em momento algum, irmãos. Para terminar, eu quero lembrar, por exemplo, que o salmista diz aqui, versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Ele primeiro traz essa ideia de quão maravilhoso é para ele perceber a onisciência, a onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares. E para nós deve ser algo maravilhoso também por todos os motivos que eu já listei aqui, que eu já falei aqui, na verdade. Mas também a gente deve se alegrar e se sentir maravilhado por saber que o Senhor, ele é capaz da nossa vida. E ao mesmo tempo nos faz perceber a nossa pequenez. É elevado demais, né, para que eu possa alcançar. O salmista Davi aqui está dizendo que ninguém pode se igualar a Deus. Nem mesmo nós podemos nos igualar a Deus. Deus é um ser supremo, Deus é um ser ilimitado, Deus é um ser que não cabe na nossa mente, inclusive, de pensar ou conhecê-lo na sua totalidade. E para mim isso é um motivo de ainda mais alegria, é um motivo de me deixar ainda mais maravilhado. Porque eu sei que eu sirvo a um Deus que é superior a mim. Porque quando eu olho para dentro de mim eu percebo quão fraco eu sou, quão limitado eu sou. Mas eu sirvo a um Deus que é grande, que é poderoso, um Deus que é infinito, um Deus que é ilimitado, um Deus que é tão grande que a gente não consegue nem compreender na sua plenitude quem Ele é. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Isso é extremamente positivo para a nossa vida. Nos faz perceber que nós não servimos a um Deus morto, que nós não servimos a um Deus pequeno, que nós não servimos a um Deus que foi criado por mãos humanas. Na verdade, nós servimos ao Deus que é criador de todas as coisas, nós servimos ao Deus que Ele é a própria criação, nós servimos a um Deus que Ele mesmo existe sem que nada precisasse ter criado Ele. Que maravilha, irmãos, para nós, a gente pensar e perceber essa grandeza do Senhor sobre a nossa vida. O quanto que o Senhor, Ele nos preenche, o quanto que o Senhor aquece o nosso coração. Os irmãos não têm noção do efeito dessa reflexão na minha vida hoje, o que eu sinto no meu coração, de alegria e de paz por perceber tudo isso do Senhor. E eu espero que você também tenha esse mesmo sentimento,
de se alegrar, de ter o seu coração aquecido por essa verdade. Deus, ele continua sendo Deus, irmãos. Deus, ele não muda. O nosso Deus continua o mesmo, que foi desde a eternidade. O Senhor permanece grande, o Senhor permanece magnífico, o Senhor permanece ilimitado, pleno. O nosso Deus é o Deus grandioso, Deus dos deuses, o Deus que é criador de todas as coisas. Por isso, não limite o seu conhecimento, não limite a sua consciência sobre Deus. Entenda que o nosso Deus é aquele que está acima de todas as coisas. É aquele Deus que é grandão, grandão, como diz aquela música para criança, né? Mas cabe dentro do nosso coração. E aí, eu queria convidar você nesse momento a orar, pedindo ao Senhor que produza no seu coração essa certeza e ao mesmo tempo a alegria de poder servir a esse Deus grandioso, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que está em todos os lugares, que não nos deixa só, o Deus que conhece o nosso pensamento, sonda o nosso coração, sabe o que vai sair da nossa boca antes mesmo de falarmos, irmãos. Então, quero convidar você a orar nesse momento, orar, colocar o seu pensamento diante desse Deus, apesar de ele já ser conhecedor, mas exercite a sua comunicação com ele, para que Deus de fato seja grande na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua grandeza sobre a nossa vida. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado sobre a nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandona em momento nenhum. Muito obrigado porque o Senhor conhece a nossa mente, o nosso coração. O Senhor sabe qual a necessidade da nossa vida. O Senhor sabe, Deus, o que precisamos para viver uma vida melhor. Então pedimos ao Senhor, Deus, que produza em nosso coração a paz de saber que o Senhor nos conhece muito bem. A paz de saber que o fato do Senhor nos conhecer deve produzir em nosso coração, ó Deus, a certeza do Teu cuidado. Ó Deus, nos faz perceber a Tua presença também conosco. Como nós acabamos de ler aqui no Salmo 139, a Tua mão está sempre sobre a nossa vida, Pai. Então nós queremos louvar o Senhor, nós queremos Te agradecer. Produz em nosso coração a certeza do Teu cuidado, a certeza da Tua presença, a certeza, ó Deus, da Tua consciência sobre a nossa vida. Que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, que o Senhor sabe tudo o que se passa na nossa vida, Pai. Muito obrigado por ser esse Deus grandioso, por ser esse Deus ilimitado, por ser esse Deus que, apesar de tão grande, mas faz questão, Deus, de estar perto de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dê esse dia na Tua presença, que o Senhor permaneça cuidando de cada um de nós. É essa oração que eu faço ao Senhor, agradecido e confiado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um excelente dia e fique agora com esse salmo cantado. Desfrute um pouquinho dessa beleza. Deus te abençoe e até amanhã. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim, ó, Tua mão, Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre cada um de nós, Senhor, põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, te louvamos pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão em nós e através de nós, Senhor. E assim vamos te adorar para sempre.